Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, é um momento especial em nossas vidas, é nesse momento também que nós entramos até o Seu trono de graça, através da oração, para suplicar a Tua presença e a Tua unção em nossas vidas nesse momento. Também, ó Deus, suplicamos também pela presença do Espírito Santo aqui, que o Espírito Santo ocupa os locais vazios nessa igreja, que o Senhor se faça presente aqui para com cada um de nós. E também, ó Deus, agradecemos ao Senhor também, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos protegeu e até aqui o Senhor nos conduziu. Por favor, ó Deus, continue nos conduzindo, por favor, rumo a Canaã celestial. Também, ó Deus, entregamos em suas mãos também o Fernando, que daqui a pouco ele vai abrir a sua palavra. Eu tenho certeza que o Senhor já instruiu ele, eu tenho certeza que o Senhor já está tudo no coração dele o que é para ele dizer. Mas que as palavras não sejam dele e que seja o próprio Jesus falando a cada um de nós. Suplicamos essas bênçãos, já agradecido, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Pai eterno, nosso Rei, somos gratos pela palavra que nos transforma e nos reaviva. Sabemos também que a palavra que vem do céu é o Teu Filho, o qual se transformou no pão e no suco que nos alimenta, que nos nutre. Senhor, pedimos que através da Tua palavra, nessa manhã, todos nós sejamos elevados ao terceiro céu e estejamos conectados contigo, em mente e coração, para ouvir a Tua voz. Dá-nos o Teu perdão e dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Shabbat Shalom, Shalom Aleichem. Sabe o que quer dizer? Feliz sábado, que a paz de Deus esteja convosco. É uma grande alegria poder retornar aqui depois de muitos anos. E não é por falta de tentativa do Valdecir. Muitas e muitas vezes. Mas, às vezes, a agenda não dava certo. Ou eu estava com uma data marcada para pregar em alguma igreja, ou eu tinha lá o ancionato na igreja que eu congrego para cuidar lá que a gente faz mensal. E, inclusive, esse mês que passou, era eu e mais um colega que estávamos ali cuidando. Falei assim, agora dia 2 dá. Ele falou, sério mesmo? Sério mesmo. Aí hoje eu estou aqui, no sábado que vem eu estou em outra, daí no outro vamos até a entrada ali de São Paulo para fazer o Quebrando o Silêncio. A gente não para, né? Mas eu vou confessar para vocês, eu gosto muito, de forma particular, desse ministério de pregação, porque eu lembro até hoje, logo um dia após do nosso batismo, meu e da minha esposa, num sermão onde o pastor Márcio estava pregando, eu falei em oração sentado nos primeiros bancos da igreja lá do Tinguê. Eu quero esse dom para mim. Eu quero esse dom de pregação. E, querendo ou não, nós somos todos mensageiros, é ou não é? Pregamos a palavra de Deus. E com o tema de hoje, eu quero completar com a ideia de alguns programas da TV Novo Tempo, que pertence à Igreja Adventista, que tem um início que eu gosto muito, e a gente acaba decorando, né? E um deles diz assim, essa é a voz da profecia. Qual é a continuação? Quem sabe? Essa é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia o breve retorno do Senhor. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A voz é nossa, mas a profecia é do Senhor. E eu sempre gostei muito desses inícios dos programas, porque é algo que é breve e fala da volta do Senhor. Quando você pega o Evidências falando em busca de fatos que trazem a evidência histórica da Bíblia Sagrada. Ou seja, lembra o quê? O Criador que fez todas as coisas, que organiza a história e controla toda a história, e também mostra através da sua criação que ele fez e que ele também retornará. Então, nessa manhã, eu peço que vocês abram
as Bíblias de vocês no livro de Daniel. Talvez todos aqui, com toda certeza, já conhecem esses textos. Alguns já sabem até de decor, porque fazem estudos bíblicos e levam essa esperança para muitas pessoas. Então nós percebemos que, ao longo do tempo, algumas mensagens vão saindo do púlpito da igreja. Há algum tempo era muito comum todos ou quase todos os sábados, quarta-feiras e domingos ter o quê? Apocalipse e Daniel. Porque é uma fala que vem da profetisa que diz: esse tempo se faz muito necessário que estudemos as profecias do livro de Daniel e Apocalipse. Mas eu percebo bem que ao longo do tempo, pela modernidade, essas mensagens têm saído um pouco do púlpito das igrejas. Não está sendo tão comum ver os pregadores trazer essa mensagem. E geralmente é o quê? Uma mensagem que não é incorreta, não é mentirosa, mas é verdadeira. Mas a maioria hoje está pregando o evangelho da prosperidade. E pouco o evangelho de salvação e de juízo. Não se prega mais sobre os feitos de Jesus no contexto da divindade de Jesus, mas quase que um Jesus coach. Quase um Jesus que promove, né, os milagres, que produz fé sobre os milagres e que traz a salvação, porque a graça é de graça e uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é assim que funciona? Uma vez que fui batizado, estou salvo para sempre? Não. Talvez o Sandro, que é meu primo, deva se lembrar da IAS de Rio Verde. Lá quando era de madeira, a igrejinha que é de madeira pintada de verde, bem singela, bem simples, não sei quantos aqui chegaram a conhecer a igreja lá. Mas eu lembro, quando eu era mais novo que o meu filho, que eu ia com a minha bisavó, que é a avó do Sandro, a dona Joana, e eu lembro de um sábado em especial que teve um batismo. E isso daqui me relembra a infância. Aquela paisagem ali no fundo. Não sei se o Sandro vai lembrar, mas a ideia era de uma escada no tanque batismal que tinha ali um tipo de um envelopamento ou uma pintura que parecia que você estava andando sobre as pedras no meio de uma cachoeira até chegar ao tanque batismal. E eu lembro uma vez que nesse dia que eu vi o batismo, eu vi ali 2 mulheres sendo batizadas e na sequência elas subindo aquela escadinha ali que tinha uma paisagem similar a essa. E eu lembro de falar: eu quero ser batizado. Eu quero experimentar aquilo. Então são coisas que marcam a nossa infância, que ficam gravados na memória e que relembram ao longo do tempo o que era a esperança, aquilo que me trazia, de fé, de ansiedade, de alegria. E eu lembro de muitos momentos assim, com a minha família, ainda que esses muitos momentos fossem raros. Eram muito raros, mas os momentos que nós tivemos ficaram bem gravados na minha mente. E isso eu trago guardado numa caixa especial lá no meu coração, que fica aqui mais para o centro. E eu espero nunca esquecer dessas coisas, porque é uma das coisas que me impulsionam a continuar a servindo a Deus. Porque se não fosse pela minha bisavó e pelos ensinamentos dela, eu talvez não estaria aqui. Não somente dela, mas também por causa da minha mãe, que muitas vezes cansada, deitava conosco na cama e lia o livro de Daniel ou de Apocalipse. Algumas vezes também, a minha avó, a dona Rosa, alguns de vocês conhecem, ela frequenta ali o Jardim Paulista. Eu sou sobrinho da Suzy e do Edinaldo. Então, é muito bom quando nós temos essas lembranças. Eu lembro de algumas vezes eu com a Suzy lá no Rio Verde. Ela era mais velha que eu. E ela ia para os jovens, e minha mãe falava: vai junto. Eu falei: eu não quero, quero ficar aqui com os mais velhos. E eu sempre fiquei com os mais velhos. E eu agradeço a Deus por isso,
porque me trouxe uma maturidade maior. E eu consigo separar muito mais as coisas entre o certo e o errado. E ter uma questão cognitiva, né, de valorizar aqueles que vieram antes de mim e podem me ensinar muito mais coisas. Mas também digo, não é porque sou jovem que não tenho nada a ensinar. Todos nós temos a aprender um com os outros. Até mesmo uma criança pode nos ensinar, certo? Então, nessa manhã, o livro de Daniel vai trazer para nós alguns ensinamentos. Aqueles que já conhecem vão relembrar e talvez conhecer algumas novas perspectivas. E o texto de Daniel 12, no verso 1, diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então Miguel, Jesus, o nosso Senhor, neste tempo, naquele tempo e no tempo que está por vir, se levantará e lutará a nosso favor. Então nós estamos passando por lutas diariamente, de forma consecutiva, como diz uma música: cruzei por inteiro um vasto deserto, de ponta a ponta sozinho em silêncio, e de um outro lar do mar de areia vi outro deserto para minha surpresa. E assim nós vamos seguindo, de deserto em deserto, porque o povo de Deus está no deserto. Está no deserto que cerca a Babilônia, no deserto que cerca o Egito, no deserto que cerca Sodoma e Gomorra. Estamos num pleno deserto. Ainda que numa selva de pedras, estamos cada um cruzando o seu próprio deserto. Alguém certa vez disse que o deserto é um lugar de oportunidade para a transformação. E os beduínos chamam Deus de Hashem, que significa em hebraico a palavra. Como foi cantado aqui ao entregar a palavra. A palavra. E aí o professor Rodrigo disse: mas por que vocês chamam Deus de a palavra? E ele disse: porque o deserto é o lugar mais silencioso em toda a terra, aonde podemos ouvir a voz de Deus. E se a gente não estiver no deserto, a gente não consegue. Ainda que consigamos, a pergunta que eu faço: neste mundo do qual nós vivemos, estamos ouvindo a voz de quem? A quem nós estamos ouvindo? E a quem nós temos dado valor? Então são algumas expressões, algumas coisas que nós podemos trazer. Mas ainda falando do deserto, um filósofo certamente disse: o deserto pelo qual nós passamos e vivemos ao longo da vida, ele não é fácil, é árido, é seco, seca a garganta, da qual faz até a alma morrer. Mas uma coisa é fato: no deserto sempre tem um oásis, e o oásis é a nossa família. Então, quando nós estamos com a nossa família, estamos no oásis, mesmo ainda no deserto, podemos desfrutar de algo bom. Então, pense que Jesus, nesse tempo de grande angústia, ele vai se levantar para todos aqueles que forem fiéis. Todos aqueles que se permanecerem firmes na sua palavra e convictos que Jesus é o Senhor. Porque todo aquele que nega que Jesus é o Senhor faz parte do anticristo. E ali o texto continua dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Alguns passarão 3 vezes pela morte. Morreram, vão ser ressuscitados e depois vão voltar para o pó da terra. E na grande vinda do dia do Senhor, aonde tudo será dado cabo, tudo será finalizado, eles vão levantar novamente, igual cena de filme de zumbis, para ver o Senhor. E ainda com o sanguíneo, o sanguinário, se levantarão para querer dominar a cidade santa. Mas ali Deus consumirá com todos eles. Que nós não sejamos parte desse exército do maligno. Que nós sejamos até
que seja em tempos angustiosos aqueles que serão perseguidos, e não aqueles que perseguirão. Porque aqueles que perseguirão, o seu fim já está determinado. Mas enquanto há esperança, enquanto a porta, a grande porta, os portais do reino de Deus está aberto, ainda há chance de remissão. Então não entra para o céu quem peca menos. Entra para o céu quem se arrepende mais. Temos um coração arrependido? E estamos nos afastando da presença do mal? Ontem eu fui à tarde na academia para exercitar um pouco, né, o esqueleto, porque a gente precisa, né, fortalecer o nosso corpo. Precisamos de atividade física. E estava conversando com um instrutor lá. E na conversa, falando ali sobre a igreja e sobre algumas ideias, né, daquilo que vem ao longo do tempo, nós percebemos que as pessoas elas não estão tão interessadas na palavra de Deus. Elas estão interessadas em falar sobre qualquer assunto. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus, elas ficam redias. Elas não sabem o que falar. E quando você não sabe falar sobre algum assunto, é porque você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, é porque você não busca um relacionamento com aquele conteúdo. Então, quando eu vou dar aula de história, eu tenho que estudar a história. Quando eu vou dar aula de filosofia, eu tenho que estudar a filosofia. Quando eu venho para a igreja para passar a lição da escola sabatina, ou vou para levar uma mensagem, neste momento, eu tenho que estudar teologia. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Mas eu vejo pessoas que são PhDs em cultura inútil, indo na igreja. E quando você fala da palavra de Deus, são analfabetos bíblicos. Tem gente que acredita que aquela frase, aquele jargão, quem cedo madruga, Deus ajuda, está na Bíblia. Tem gente que acredita que essa frase está na Bíblia. Então, se nós fizéssemos um quiz de perguntas para ter respostas sobre a palavra de Deus, como seria essa enquete? É uma das coisas que me chamam a atenção. E o texto ele continua dizendo: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mas eu quero voltar no versículo de forma a entender o que de fato é o centro dele. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor. Essa passagem me lembra aquilo que Jesus diz para os seus discípulos. Quando eles estão, talvez, caminhando pelo deserto, e lá eles olham e falam: mestre, olha lá as lamparinas, o candeeiro aceso. E Jesus olha e fala: que vocês sejam o sal da terra e a luz do mundo. Mas ele pede para nós sermos o sal na medida certa, não o sal grosso e nem a pimenta do reino. Ele também diz para nós sermos a luz e não a estrela da igreja, porque tem gente que tem síndromes, né? Síndromes de estrelismo, mas nós não estamos aqui para mostrar a nós mesmos. Estamos aqui para resplandecer a luz de Cristo, porque é tudo sobre Ele, é tudo por Ele e por intermédio dEle. E por Ele todas as coisas foram feitas, é o que Paulo fala lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 e em diante. E a mesma fala que João tem, que diz que Ele é a luz dos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E ele continua dizendo que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe, existiria. Porque ele é a luz do mundo. E nós vemos o texto dizendo: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim,
Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. O saber em toda a ciência vem avançando tempo e em pós-tempo. Hoje existem estudos mais avançados sobre a formação do cosmos. E no mundo em que nós vivemos, onde o metaverso, o multiverso e o universo estão conectados, seja por intermédio das redes sociais, sejam por intermédio das pessoas, sejam por intermédio dos livros, Deus está conectado conosco não via Wi-Fi, mas por intermédio das orações. Então, no tempo do fim, nós viveremos pela fé, e somente pela fé o justo viverá. E se faz necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe. E para crer e ter fé, não é milagre que faz isso. Porque se milagres produzissem fé, o povo judeu seria o povo mais crente em Cristo de todos. E eles o negaram. E em nossas vidas, andando por esses caminhos, temos negado a Deus pelas nossas próprias vontades? Porque o texto diz que muitos vão esquadrinhar. Nós passamos um bom tempo esquadrinhando essas verdades. Somos conhecidos, ou pelo menos éramos conhecidos, como povo da Bíblia. Mas hoje não é muito comum o povo da Bíblia andar com a Bíblia. E eu não digo só andar com a Bíblia de forma física na mão, como os próprios judeus fazem, né? Quando vão no Muro da Lamentação, colocam na testa ou colocam na mão e ficam ali, né? Fazendo o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o seu coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as ensinarás a teus filhos. E andando pela casa, ao deitar-te e ao levantar-te, andando pelo caminho em todo o tempo, ensinando e instruindo em todo o saber da palavra de Deus. É bem fato que não é uma ciência exata. Por mais que nós ensinemos os nossos filhos, desde pequenininhos aqui na igreja, chega um momento em que eles tomam as próprias decisões. Alguns vão permanecer, outros vão sair. Porque o céu é para todos, mas entra quem quer a graça. Mas não aceita somente a graça, aceita o pacote completo. Vem com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a palavra de Deus e tudo o que está contido nela. Mas as pessoas não querem isso. Eu quero as bênçãos e os milagres, Senhor. Eu quero o livramento. Eu quero até ser arrebatado, como os muitos dizem, né? Mas não querem pagar o preço de uma vida justa. Como Paulo diz, eu sou de todos o que mais sofro. Chicoteado, sofri vários naufrágios, fui preso, ameaçado, espancado. Num tempo tive fome, num tempo tive fartura, mas em todos os momentos aprendi a viver com Deus. Temos aprendido a viver com Deus em todos os momentos? Tem pessoas que são gratas, e eu não duvido da sua gratidão. Mas ainda que haja a gratidão, se afastam de Deus. Certa vez, um grande ateu que se converteu ao cristianismo disse, a maioria conhece C.S. Lewis, que a dor e o sofrimento é um megafone que Deus utiliza para que o seu povo volte a ouvi-lo e a olhar para a sua face. E parafraseando o que Ellen White diz sobre o mal, Deus permite o mal para que nós saibamos quão mal é o mal e não desejemos mais ele. E queremos a paz eterna. Então nós precisamos fazer uma análise daquilo que estamos vivendo e almejamos aqui
e aquilo que nós almejamos para a eternidade. E o texto, no verso 5, diz: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem de vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, porque aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós bem sabemos que a profecia aqui, né? Percebam que esse capítulo, como ele fala de tempo. Tempo cronológico, tempo de data, tempo de dia, tempo de Deus. Tempo de Deus é diferente do tempo terreno. Um dia é como 1000 e 1000 é como um dia. E isso traz grande alegria, mas traz grande tristeza. Porque a Bíblia fala que nós passaremos quanto tempo lá no céu? Um dia. É triste, né? Eu não gostei disso quando eu fiz o paralelo com a profecia. Poxa, eu estou lá 1000 anos. Ei, que beleza! Mas é um dia. Ei, que tristeza. Mas a gente não estará condicionado a tempo, porque Deus é atemporal. Antes do tempo, Ele é. Ele é quem fez o tempo. E aqui nós vamos estudar um pouquinho mais sobre tempo. E tempo não é fácil. Porque se eu perguntar para vocês em relação de tempo, e uma pergunta que pode ter várias respostas. Que dia é hoje? Tá vendo? Dia 2 e é sábado. Então perceba que o tempo, dependendo de quem está ouvindo, terá uma resposta. Mas o tempo determinado por Deus está determinado. Quanto tempo? Não sei. Nem quanto tempo eu tenho de vida. Eu só espero, com todo o respeito àqueles que têm essa idade ou próximo, mas eu não quero nem chegar perto dos 65. Eu quero estar na glória. Eu quero estar na glória. Porque depois dos 40, 50, 60, é tudo dor, né? É dor porque quando a gente é mais jovem, a gente é abusado, é cheio de força, de vigor, e não está nem aí. Quer ser um Sansão às vezes, né? Mas daí quando chega a certa idade, o preço e não é barato, né? Não é barato. Por isso, aqueles que são mais jovens, cuidem do seu físico, cuidem da sua mente. Porque se chegar em uma determinada idade aí, para vocês não estarem sofrendo tanto. Ontem até estava falando com a minha sogra, né? Voltando do hospital lá. E eu falei, né? Se eu chegar nessa idade, eu vou ter que andar enrolado num colchão. Ou com joelheira, cotoveleira e até com capacete, porque qualquer tombo quebra. E com ali, né? Sempre tomando, pelo menos uma vez por semana, ibuprofeno, paracetamol, já para evitar algum tipo de inflamação, porque em determinadas situações é fatal, né? Então nós precisamos ter essa questão de tempo. E tempo? Vou perguntar aqui para os mais velhos. Qual é o numeral que lembra o mês 10? Qual é o numeral que lembra o mês 10? Qual? Eu dei a resposta. Qual é o numeral? É o 10, né? É um exercício filosófico aí que eu vou complicar, aí, um paradoxo para vocês entenderem. Dezembro, lembra qual número? Não, 10. Dezembro. 10. Tá vendo só? Peguei vocês. A maioria dos estudantes também cai. Novembro, lembra qual número? Outubro. Setembro. E por que é 9? Por que é 12? Por que é 11 se novembro é 9 e é 11? Olha lá, voltando, o calendário luno-solar, calendário hebraico ou judaico, era de 10 meses. Começava março, abril, ou abril, março.
Por que tem o nome de abril? Abre, inicia, começa. E aí tem 2 meses anteriores. Janeiro, fevereiro, que foi acrescentado pelo paganismo greco-romano. A homenagem a deuses januários e februários, deuses dos infernos. Fevereiro, februário, ferver, carnaval. Então, quando nós paramos para pensar, você fala, meu Deus, então não vamos riscar janeiro e fevereiro do nosso ano. Nós teríamos que tirar também julho, que é homenagem a Júlio César, agosto, a Augusto César. Né? E os dias? Monday, Sunday, Yesterday, tudo nome de planetas, calendário romano. E aí eu vou ter que tirar tudo isso. Difícil, né? Natal. Quem que gosta de Natal aí? Eu gosto. Mas eu sei que não é real. É uma festa comercial, né? É uma festa criada também pelo paganismo. Páscoa. Páscoa é real? É verdadeira? Sim, ela está na Bíblia. É o Peshá, passar por cima. Lembra-se do povo do Egito, o povo saindo do Egito. Salvação. O cordeiro que foi imolado, passado nos umbrais. Vocês estão tirando as inscrições de orações aos mais de 1.500 deuses do Egito. Estudamos isso na escola sabatina? Peshá, Páscoa, é uma festa real. Festa das primícias, dos pães ázimos. Festas bíblicas. Festa da colheita. Né? Então, nós temos festas bíblicas que relembram e prefiguram todo ou tudo a pessoa de Jesus. Mas nós estamos com o coração ou a mente, às vezes, mundanizados. E nós esquecemos do verdadeiro ou da verdadeira finalidade. Então perceba que, quando se fala de tempo, ele é muito complexo, não é? E nós temos um calendário de 365 dias. E eu gosto de uma comparação. Enoque viveu quanto tempo? 365 anos. Para cada um ano da vida de Enoque, é um dia do nosso calendário. Olha o quanto esse homem andou com Deus, a ponto de Deus falar, esta terra e essas pessoas são indignas da tua presença, Enoque. Eu não quero você aqui no meio deles. Não quero. E eu gosto tanto, mas tanto de você por aquilo que você faz, que eu quero que você venha morar comigo. É mesmo, Senhor? É. Então eu vou. Consegue imaginar essa cena? De Enoque sendo tomado por Deus? E aí ele está lá no céu, Ellen White, muitos séculos depois, vai encontrar com ele numa passagem. E ela fala assim, ei, o que você está fazendo aqui? Eu estou passeando. Eu estou conhecendo aqui esse lado. Eu estou passeando. Nossa, e aonde? E você mora aqui? Não, eu não moro aqui. Eu estou passeando aqui. Eu não moro aqui. Entendi. E eu vejo que na tua coroa tem vários nomes. Pois é, Deus me deu vários nomes. E são os atributos dele, né? E aí ela fala, interessante. E qual é o seu nome? Prazer. Imagino eu, né? Eu sou Enoque. Você é Enoque? Que coisa incrível, né? Eu gosto muito de história. É minha profissão, né? Quando eu falo para o meu filho, quando perguntarem para ti o que teu pai faz, fala que o pai é contador. Contador, trabalha com administração. Não, ele é contador de história. Eu gosto muito de histórias. E as histórias fazem com que a gente crie a nossa própria história. E nós estamos fazendo história neste momento. Talvez alguns de vocês, indo embora daqui, não vão lembrar de nada. Porque nós temos uma memória temporal. Tempo. A gente coloca
na memória rápida. E aquilo que está na memória fixa é o que nós estamos pensando agora. Talvez eu tenha que chegar em casa, pôr água para ferver, colocar um caldo quinor, colocar um macarrão, preparar um molho, fazer uma salada, e aí nós vamos orar, vamos comer, e depois eu tenho que voltar para a igreja porque vai ter um estudo, eu vou dar um estudo, ou nós vamos visitar alguém. Ou talvez alguém esteja pensando, eu simplesmente vou chegar, vou fazer meu prato de miojo, vou sentar na frente da TV, vou ver a Novo Tempo, e talvez eu pegue no sono, e a hora que eu acordar já vai ter acabado o sábado. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Então nós precisamos pensar em tempo. E o tempo aqui de Daniel diz, no verso 8, eu ouvi, porém, não entendi. Mas o que ele não entendeu? Metade de um tempo, 2 tempos. Ou 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E isso, traduzindo, que é o mesmo que está em Apocalipse 11 e Daniel 8,14, vai estar dizendo o quê? Das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então perceba que ele não entendeu. E aí continua. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O tempo do fim. E ele continua dizendo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E nós lemos um capítulo inteiro da Bíblia, em um pouco mais de 20 minutos. É um tempo razoável, né? 20 minutos, um capítulo, meditando em cada verso, em cada versículo, o quanto nós não cresceríamos? Todos aqui seriam grandes teólogos. Porque não precisa de alguém para te explicar, de alguém terreno. Você precisa do Espírito Santo. Não foi ele que revelou tudo aos discípulos? Aos profetas e a nós também? Ninguém está aqui porque foi convencido por um ser humano. Você está aqui porque foi convencido e impressionado pelo Deus Espírito Santo. Então perceba que se você é alguém do advento, é porque você crê em Jesus e que ele está prestes a retornar. Mas 1290, Fernando, mas lá no Apocalipse fala de 1260 anos. Quantas datas, quantos tempos, e é muito tempo, né? Esses dias eu estava dando aula para o 6º ano e falei ali do Império Cretense, aonde teve, e também do Império Persa, aonde teve o Dário, ou Dario, que reinou durante 36 anos, antes de Cambises II, que veio depois do rei Ciro. E eles falaram, nossa, professor, 36 anos no poder é muito tempo. Eu falei, mas tem uma história que fala que teve um poder que era político e religioso que durou 1260 anos. Minha nossa! 1260 anos? Eu não consigo nem imaginar. Eu falei, pois eu consigo porque eu estudei a história. E as coisas que eles fizeram foram terríveis. Do ano 508, quando assume ali Clovis, o imperador. O Império Romano vem administrando aquele período da história, aonde Constantino, lá no século III depois de Cristo, vai instituir o cristianismo como a religião do império. Só que ela só vai vir ser promulgada de fato lá no século VIII, aonde Clovis já vai estar ali presente, ano 508. Então perceba que nesse processo vai chegar até o ano de 538. E nesse processo vai avançando o poder do Império Romano.
E o Império Romano ele vai ser dominado por 3 grandes tribos bárbaras: os ostrogodos, os visigodos e os érolos, ali junto com os vândalos. E nesse processo de domínio que eles estão ali, o Império Romano ele vai sofrendo uma baixa. Ele vai decaindo, mas ao longo desse tempo ele ainda está dominando no período dos imperadores. Depois vai vir o período religioso, que é a era dos papas. Então, em todo esse processo, aonde eles estão ali constituindo, fazendo, quando eles são invadidos por essas tribos bárbaras, sabe o que os romanos dizem? Está vendo? Está vendo o que está acontecendo conosco? Estamos sendo invadidos por outras nações porque vocês abandonaram a fé romana. Deixaram os nossos deuses de lado para crer no Deus de Israel. E nós estamos pagando o preço. E aí começam as perseguições. Tanto que essas 3 tribos bárbaras vão ser eliminadas, extintas. E na sequência, vai vir ali, né, a Primeira Guerra Mundial, que não é mundial, porque o Brasil não estava lá, Colômbia não estava lá, Venezuela não estava lá. Então, se não tinham todos os países, não é mundial. Diferente da Covid, que foi mundial. Então, falar que Primeira e Segunda Guerra Mundial é errado. É sim, é errado. Porque não eram todos os países que estavam envolvidos. E naquele tempo ainda nem existiam muitos dos países que existem hoje. E é uma quantidade absurda de países que existe. Às vezes, países que são menor do que Campina Grande do Sul. Mas existe. Então perceba que, quando nós olhamos para aquilo que está revelado, além dos 1260 anos de supremacia papal, que vai acabar em 1738 com a prisão do Papa Pio VI. O Papa Pio VI foi preso a mando de Napoleão Bonaparte, que envia lá o general Berthier, e ele vai ser preso e no cativeiro ele vai morrer. Só que depois desse período vai ser o quê? Restaurado as posses da Igreja Católica. Porque na Revolução Francesa, o terceiro estado, que são os escravos, os trabalhadores, pequenos comerciantes, se revoltam com o clero e com a nobreza, e com os nobres, e com os ricos, né? Colocando em outras palavras. E nesse processo vai surgir o iluminismo. E a própria França vai romper com o cristianismo e vai ser a primeira nação a instituir um Estado descrente, um Estado ateu. Aí você pensa, mas por que ele está falando isso? Porque lembra lá do calendário? Que começava março, abril? Qual é o dia da mentira? Que não pode contar mentira. 1º de abril. Por quê? O ano não começa mais no dia 1º de abril. Agora começa em janeiro. Então isso está tudo conectado. Quando vai fazer ali, né? Quando ele diz que ele vai trazer o quê? Abominação desoladora. E também vai tirar o sacrifício diário. Por que que a Igreja Apostólica Católica Romana pratica a Eucaristia? Porque ela está fazendo o sacrifício diário. Aí você pensa, mas Jesus morreu, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele morreu e tirou o pecado de todo mundo, não precisa mais ter o quê? Uma cerimônia de remissão ou para o perdão dos pecados. Mas nós temos várias cerimônias. Tem gente que fala que a lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral permanece. Mas a lei cerimonial não foi abolida, ela foi substituída. Então, aquele que era o sacrifício diário se tornou a Santa Ceia. Então não foi abolido, só foi modificado. E Jesus disse o quê? Fazei em memória de mim, porque o pão que vocês comem é meu corpo.
e o suco que vocês bebem é meu sangue. Façam para a remissão de pecados. Então eu não preciso matar novamente um cordeiro. E eu não preciso confessar os meus pecados para um sacerdote. Eu preciso falar para o sumo sacerdote, que é Jesus, que assumiu isso, porque em 1843, 1844, ele sai do santo para o santíssimo. Mas por que 1843? Vamos retornar para os calendários. A Terra gira em torno do Sol. E a Lua gira em torno da... E isso nós chamamos de calendário luno-solar. Tem 24,26 dias a Terra em torno do Sol. 22, alguma coisa a Lua em torno da Terra. Somando todos os dias, não dá 365 dias. Porque daí nós vamos ter o ano bi, e aí vai fechar o calendário completo. Então, quando alguém perguntar para vocês, mas e 1844? Está certo. Mas olhando para o calendário luno-solar, acontece se você pegar 2.300 anos menos 457 do decreto de Artaxerxes, dá 1843. Por quê? Porque é 1483 anos completos. E ali, quando Jesus passa do santo para o santo, foi em qual data? 22 de outubro de 1844. O ano não estava completo. Estava no ano de 1844, mas não era completo. Então, se você pega 2.300 menos a data de expedição do decreto do rei Artaxerxes, dá 1843. Simples agora, né? Fácil de entender. Mas nós precisamos saber sobre essas coisas para ter uma devida compreensão, porque isso faz parte da nossa identidade. E aqui nós falamos de santuário, das 2.300 tardes e manhãs e do Cristo, porque é tudo por Ele, para Ele. Ele é a grande pérola e a pérola de grande preço. Ele é o desejado de todas as nações. Todos o desejam. Ainda que não creiam, todos se voltam os olhares para Cristo. E ainda que tenha alguém que chegue e fale, eu não acredito em Jesus, uma coisa ele vai ter que confessar. Jesus não só existiu, como existe. Porque, como Paulo diz, há uma grande nuvem de testemunhas que falam do Cristo. E a história foi modificada pelo próprio Cristo. E é o único ser que dividiu a história em antes dele e depois dele. Isso é maravilhoso, né? E aqui eu acho algo maravilhoso porque o texto termina dizendo: bem-aventurado é aquele que espera até 1335 dias, quando ele passa do santo, para o santíssimo. Um pouquinho de tempo mais, e ele virá. Como diz a profetisa, já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima, por intermédio do que está acontecendo no mundo. Gotas das pragas estão caindo em meio à misericórdia de Deus. Mas assim como Deus falou para Daniel, Daniel, sela as palavras deste livro, porque ele diz, você descansará no fim dos seus dias, tempo. Mas se levantará para receber a tua herança. É o único profeta que morre com a certeza de salvação. Isso deve ser maravilhoso, né? Porque quando ele escreve o capítulo 12, ele ainda está lá no primeiro e segundo reinado do rei Ciro. Nós não estamos em ordem cronológica, tempo novamente. Mas no primeiro e segundo reinado do rei Ciro, ele já recebeu a certeza, a promessa. Você vai descansar, Daniel, mas naquele grande dia se levantará para receber a sua herança. Porque ele ficou conhecido como um homem que era amigo de Deus. E Jesus, ele traz para nós, no Evangelho
de João. E em João, no verso, ali no capítulo, nos primeiros versos do capítulo 1, ele traz para nós algumas esperanças que nós não podemos esquecer. Perdão, no capítulo 4, ali ele diz assim, no verso 23, mas vem a hora, tempo, e já chegou tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele traz para nós, no verso 14 do capítulo 1, aonde ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E então nós percebemos que a glória de Deus enche essa terra. As obras da sua criação o clamam por ele e também demonstram o autor da vida. E assim como nós também podemos revelar esse Deus tão maravilhoso. Então eu peço para que vocês nessa manhã, que vocês conectem-se cada vez mais com Deus, que vocês estejam mais relacionados com a palavra dele, para que vocês possam experimentar o Espírito de verdade e que vocês possam arder em fogo, para que as pessoas possam ver o grande poder que há em Deus por intermédio dos seus filhos. Talvez, muitas das vezes, nós não temos recursos para ajudar as pessoas, mas uma coisa que eu almejo nesse tempo do fim é não somente poder ajudar as pessoas com recurso, mas quando eu não tiver, de olhar para elas e dizer, levanta e anda, enxergue, ouça, você está curado, não porque há poder em mim, mas porque a tua fé em Jesus te salvou. Nós precisamos dessas relações, porque Deus deu para nós a promessa no final dos tempos, que aquele que crer nele, obras maiores farão. Obras maiores farão. Mas eu não estou vendo muitas das obras, porque eu estou limitado a um tempo e espaço e geografia. Estou ouvindo alguns relatos de alguns milagres, mas todo aquele que crê em Deus pode fazer obras maiores e poderia ser diferente. Assim como aquele povo foi curado por Jesus e clamaram, Hosana nas alturas, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, nós também temos que falar, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, como dizem os judeus, Leshaná Rabará Beriushalai, ano que vem, Jerusalém, mas não a Jerusalém terrestre, mas a celeste. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nessa manhã, apesar de tantas informações, vocês possam sair daqui com uma certeza, Deus é Pai, Deus é amor, e Ele ama cada um de vocês, e o melhor Ele tem guardado para cada um de vocês. Por isso, não tenham medo, porque o mundo lá fora não tem medo de mostrar naquilo que acredita. Nós também não podemos ter medo de mostrar em quem acreditamos, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Yevar Reha Adonai, Veish Mereha Yaer, Adonai Panai Veleha Vehuneha Issa, Adonai Panai Veleha Veiasen Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti resplandeça sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.